Olá galera, tudo pronto? E daqui a pouquinho, Sampaio Corrêa enfrentando o Náutico nos aflitos em Recife. Somente uma alteração, o time vai com esquema ofensivo para pegar o Timbu. Do outro lado, o Dado Cavalcante perdeu o Giovânio, atacante. E também João Paulo, por outro lado, que estava fora, ganhou o efeito suspensivo e vai para o jogo. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui no nosso canal Lécio Costa Narrador. Inscreva-se, acione o sininho, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, deixe os seus comentários aqui, são importantes. E ainda hoje teremos o Fala Galera antes do jogo, então quero saber o que você está pensando, se você está otimista, se você não está otimista. Então vamos que vamos, falando daqui a pouquinho com a galera aqui no nosso conteúdo próximo do canal Lécio Costa Narrador. Galera, o Sampaio Corrêa seguiu ontem com destino a Pernambuco. Ainda fez um treinamento pela manhã no Parque José Carlos Macieira e por volta das 2 da tarde já seguiu o voo com destino à Veneza Brasileira, chegando por volta das 16 horas. O time tricolor não fez nenhuma atividade ontem e durante a manhã de hoje e à tarde também não, só descanso para a equipe comandada pelo professor Leonardo Condé. Ele assinou com apenas uma alteração e é exatamente aquilo que a gente já havia imaginado. Como ele sempre fala do time base, é o time que eu vou colocar em campo, o que a gente espera apenas que o Sampaio Corrêa tenha atitude, saiba jogar o jogo, vai para cima do Náutico, porque o Sampaio já teve uma formação com 4-3-3 jogando fora. E quando jogou fora, só ficando diante do Novo Horizontino, conseguiu trazer aí um pontinho que seja, mas abafou o adversário no começo do jogo, porque se entra contra o Sampaio, você imagina logo, não, vamos para cima deles, vamos acabar logo com o Sampaio Corrêa, vamos detonar, triturar. O Sampaio é diferente, o Sampaio está numa posição que é a parte intermediária da tabela, confortável pelo número de vitórias, pelo número de pontos que obteve. Apenas o que depõe muito contra o Sampaio é exatamente essa falta de vitória fora de casa, para ajudar o time a se consolidar muito mais ainda na Série B em 2023. Tem que chegar aos 45 pontos. E uma hora essa vitória vai chegar fora de casa. Espero que seja hoje, para que eu fale aquela famosa frase, hoje sim, hoje sim, hoje sim. Eu já falei isso no gol do Catatal, né? E quero falar também na primeira vitória do Sampaio Corrêa, já que estarei hoje no comando da Jornada Esportiva, ao lado do Afonso Diniz aqui no canal, ao lado também do Thiago Bastos, nos comentários, com o central mirante da bola, o nosso grande Rodrigo Bonfim, que está substituindo aí o nosso querido Técio Dominici, que está em merecidas férias, é isso mesmo. Então nós estaremos aqui, galera, nesse canal, o professor Bebeto também é integrante aqui do nosso canal, brevemente estará voltando de novo aqui nas nossas transmissões ao vivo, e a gente com esses conteúdos maravilhosos para você, mandando um abraço aí para o professor Bebeto Corrêa. Então o Afonso Diniz agora vai nos trazer todas as informações do Sampaio Corrêa, Bolívia querida. Como é que o Sampaio Corrêa vem para o jogo? Afonso, já está aí, você conhece essa fera? Pois é, ele nos traz as informações do Sampaio Corrêa. Diga para nós, Afonso, Sampaio Corrêa. Hoje é dia de Bolívia querida em campo. O Sampaio Corrêa jogando diante do Náutico pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O tricolor enfrenta a equipe Timbu em busca da sua primeira vitória como visitante, que para os jogadores do Sampaio Corrêa já passou da hora. Como, por exemplo, o atacante Igor Catatal, autor do último gol do Sampaio Corrêa, que fala sobre esse duelo diante do Náutico e essa busca da primeira vitória como visitante, hein, Catatal? Já passou da hora, né? Mas como eu disse, o campeonato não tem jogo fácil, nunca vai ter jogo fácil e o jogo é jogado. Então a gente tem que estar bem preparado para poder enfrentar nossos adversários fora de casa. O Náutico está naquela situação ali da pressão, parte de baixo da tabela. Você acha que isso pode ajudar o Sampaio? Pode ser que sim, né, cara? Porque é difícil no momentos que eles se encontram, mas aí isso não tem nada, a gente não tem nada a ver. A gente está aqui para fazer o nosso trabalho, fazer o que o nosso professor tem mandado, e é isso. Para a partida diante do Náutico, o time do Sampaio Corrêa deve ter apenas uma alteração. Mateuzinho não joga, recebeu o 3º cartão amarelo, cumpre suspensão, e Maurício já foi confirmado pelo técnico Léo Condé. Assim, a provável formação do Sampaio para o duelo diante da equipe do Náutico tem Luiz Daniel no gol. Na lateral direita, a presença de Maurício. Os zagueiros, Alan Godoy e Paulo Sérgio. Na lateral esquerda, Pará. Os volantes, André Luiz e Ferreira. Na
Nas articulações, Rafael Vila. E no ataque, Pimentinha, Gabriel Poveda e Igor Catatal neste confronto diante do Náutico. Lembrando que em caso de vitória, o Sampaio Corrêa se aproxima da permanência, chegaria a 42 pontos numa aproximação do famoso número mágico de 45 pontos, que pode ser abaixo em relação à temporada 2022. O duelo entre Náutico e Sampaio em Recife, no Estádio dos Aflitos, acontece hoje à noite, às 7 horas, com ampla e total cobertura da sua Rádio Mirante AM. As notícias tricolores com Afonso Diniz. Obrigado, meu craque Afonso Diniz, pela sua participação aqui, trazendo esse conteúdo para nós, nos ajudando aqui no Laércio Costa Narrador. Muito obrigado mesmo ao nosso craque Afonso Diniz. Pois é, galera, então há matemático que já se antecipa dizendo, há quem diga que 42 pontos pode salvar aí uma equipe. Não é uma certeza, mas pode. De acordo com essa tabela tão justinha que está acontecendo hoje nesse Campeonato Brasileiro, eu nem duvido que com 42 pontos a equipe já se safe, né? De uma caída aí para a Série C do Campeonato Brasileiro. Então, eu não acredito muito que com 42 você escape, mas há matemático que realmente está falando isso. Ontem tivemos a vitória do Vila Nova diante do CRB, um jogo que foi isolado também na quinta-feira. Já nesta sexta-feira, além do jogo do Náutico com o Sampaio Corrêa, teremos mais um jogo que será o jogo do Londrina contra a Ponte Preta. Também o Londrina está lá se aproximando do G4, que é vitória para não se distanciar. O Vasco perdeu na rodada. E a Ponte Preta, que ainda sonha em chegar na Série A, tem uma situação um pouco mais delicada, está só com 40 pontos, mas ainda sonha em, no ano que vem, estar na elite do futebol nacional. Sampaio Corrêa segue na 12ª colocação. Em caso de vitória, o Sampaio Corrêa vai a 42 pontos. Aí sim, esse número pode ser mágico também, de acordo com alguns matemáticos antecipados já para o Campeonato Brasileiro e a sua classificação final. Mas vamos agora saber do Igor, grande Igor, que é da Rádio Jornal, lá de Recife. O Igor nos traz as informações agora do time Timbu. Igor Moura, que já trouxe aqui para nós, né, outras informações. O Igor, então, agora chegando com outras informações do time Timbu. Diga aí, Igor, fale para nós. Timbu entra em campo pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro em mais uma partida decisiva pela Série B, dessa vez diante do Sampaio Corrêa. Náutico enfrentando o Sampaio, que não costuma se dar bem enfrentando o Timbu em Pernambuco. Nos últimos 6 jogos em solo pernambucano entre os dois, 6 vitórias do Náutico. E o Sampaio, em 11 jogos na história, venceu apenas 1, empatou outro e perdeu 9 em Recife diante do Alvirrubro. Se o Sampaio já está confirmado pelo técnico Léo Condé, com o volante Maurício improvisado na lateral direita no lugar de um dos destaques do Sampaio, Mateuzinho, que levou o 3º amarelo na última rodada, vai cumprir a automática, o Náutico também está definido. O técnico Dado Cavalcante tinha 2 dores de cabeça na escalação alvirrubra. A primeira delas não tem jeito, é o Giovânio, que ontem não treinou, anteontem havia sido poupado, foi fazer um exame porque tem uma dor na região do adutor da coxa, e o atleta, a depender da extensão da lesão, pode perder o jogo de hoje e também o clássico da próxima quarta-feira na Ilha, diante do Sport. Entretanto, o Náutico conseguiu o efeito suspensivo para o zagueiro João Paulo, por conta da expulsão no jogo em Minas contra o Cruzeiro. O atleta tinha recebido 2 jogos de gancho, mas o Náutico, com esse efeito suspensivo, dá essa peça no miolo de zaga para o técnico Dado Cavalcante, que ontem colocou no time de cima o garoto Diego. Com o João Paulo podendo jogar, o Náutico vai ser armado logo mais com Jean, Vitor Ferraz, Arthur Henrique, João Paulo e João Lucas, Souza, Tomás, Richard Franco, Jean Carlos, Everton Brito e Júlio. Lembrando que o zagueiro Maurício segue no DM com a lesão grau 1 e o zagueiro Wellington segue em transição física. A equipe do Sampaio Corrêa, que vem de alguns resultados negativos e tem a pior campanha como visitante do campeonato, não vai poder contar com o Mateuzinho, vai com o Maurício, volante improvisado na direita, e o técnico Dado Cavalcante fala das dificuldades e o que imagina dessa partida de logo mais nos aflitos, provavelmente lotado contra o Sampaio. Jogo importantíssimo para nossas projeções. Nós vamos enfrentar um adversário extremamente perigoso. Talvez eu não tive até então no Náutico uma semana tão trabalhosa em todos os aspectos possíveis e imagináveis. Né? Nós iniciamos a semana pensando
durante a semana foi se esfacelando, assim, fui perdendo as peças, né? Foi primeiro a informação do julgamento do João Paulo, depois a questão do Giovânio, ao mesmo tempo as informações colhidas em relação aos adversários nos faz crer que o jogo vai ser extremamente difícil. Possui um ataque muito bem direcionado para um confronto individual do lado do Pimentinha, para um confronto um pouquinho mais de força do lado do Catatal. O Sampaio hoje tem um dos artilheiros do campeonato, que é o Poveiro, ou seja, é um ataque extremamente desafiador enfrentar esses jogadores. E hoje o Sampaio tem uma condição de tabela bem vantajosa, né? aquela condição de estabilidade lá no meio da tabela. Então, isso faz crer que o time joga com bem menos pressão do que a gente. Mas a gente está ciente dessa dificuldade e também muito consciente do que devemos fazer para vencer essa partida. Pronto, aí então palavras de Dado Cavalcante conversando conosco aqui. Obrigado pela participação nosso Igor Moura, direto de Recife, da Rádio Jornal, lá de Recife, Pernambuco. Então é isso, galera. Ele também já sabe, o Dado sabe tudo do Sampaio Corrêa, ninguém esconde nada mais de ninguém, né? Então é isso, pronto para o jogo. Eu só acho que o tribunal não deveria, né? Porque o tribunal é aquele que julga mesmo, que dá efeito suspensivo, liminar. Já comentei no conteúdo passado a respeito desse assunto. Então eu acho que julgou, vai cumprir sua suspensão reincidente, 2 jogos, pegou 2 jogos de suspensão, aí cumpre 1, e a regra do jogo, ela fica o dito pelo não dito, cara, aí é difícil, né? Muito difícil. A arbitragem do confronto hoje será do Diógenes José Padovani de Andrade, do Espírito Santo. Árbitro assistente número 1, Fabiano da Silva Ramires. Número 2, Wanderson Antônio Zanotti. A quarta árbitra, na verdade, ela é Débora Cecília Cruz Correia, Pernambuco FIFA. Analista de campo, Francisco Domingos da Silva, de Pernambuco. O vídeo é Rodrigo Nunes de Sá, ele é VAR da FIFA, Rio de Janeiro. E o AVAR é Matheus Delgado Candançan, lá de São Paulo. Então essa moçada aí que vai marcar esse confronto Sampaio Corrêa e Náutico, que tenha um grande jogo, um grande trabalho hoje, que o VAR não interfira tanto para prejudicar, que venha nos momentos que sejam devidamente dúvidas no jogo do árbitro, e tá para todos nós que somos telespectadores e que estamos também envolvidos com a transmissão do jogo, mesmo que à distância. Então vamos desejar ao trio que tenha uma excelente noite. Bom, minha galera, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, acione o sininho para você ser comunicado aqui das nossas transmissões. Grande abraço a todos, fique com Deus e até daqui a pouquinho.